Paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo o livro de Apocalipse, capítulo 17. A queda de Babilônia, a visão da grande prostituta assentada sobre a besta. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com o qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações na terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? E eu te direi o mistério da mulher e da besta que traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe, e outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7 e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberam o poder como reis de 1 hora, juntamente com a besta. Este tem o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Venceram os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. E disse-me: as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas, e os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo, porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento e tenha uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpra as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Aleluia. A queda de Babilônia e lamentações sobre a terra. Apocalipse capítulo 18. E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu, a grande Babilônia se tornou morada de demônios e abrigo de todos os espíritos imundos, e refúgio
de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus lembrou-se das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar com ela, vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras do cálice em que vos deu de beber. Dá-lhe-a em dobro, quanto ela se glorificou e em delícias esteve. Foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: Estou assentada como rainha, não sou viúva e nem verei o pranto, porquanto num dia virão as suas pragas, a morte e o seu pranto de fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias e chorarão, e sobre ela prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: Ai, ai, daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo, e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias, mercadorias de ouro, de prata e de terras de pedras preciosas e de pérolas e de linho fino e de púrpura e de seda e de escarlata e toda madeira odorífera e todo vaso de marfim e todo vaso de madeira preciosíssima, de grande e de ferro e de mármore, e cinâmono, e cardamomo, e perfume, mirra, e incenso e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e cavalgaduras, e ovelhas, e mercadorias de cavalos, e de carros, e de corpos de almas de homens. E o fruto do desejo da sua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, não mais as acharás. Os mercadores destas coisas, que com elas se enriqueceram, estarão de longe pelo poder do seu tormento. Chorando e lamentando e dizendo: Ai, ai daquela grande cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, adornada com ouro e pratas preciosas e pérola, porque nunca numa hora foram assoladas tantas riquezas, e todo piloto, e todos que navega em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar, se puseram de longe, e vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram, dizendo: Que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre a cabeça e clamaram, chorando e lamentando, e dizendo: Ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra com um grande mó e lançou-a no mar, dizendo:
com igual ímpeto será lançada a Babilônia naquela grande cidade, e não será mais achada, e em ti não se ouvirá mais voz de arpistas e de músicos e de flauteiros e dos trombeteiros, e nenhum artifício da arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mó em ti não se ouvirá mais, e a luz da candeia não mais luzirá em ti, e voz do esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores serão os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias, e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra. Apocalipse capítulo 19. A queda de Babilônia, a alegria e triunfo nos céus. E depois destas coisas, ouvi do céu como uma grande voz de grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, porque havia corrompido a terra com sua prostituição. Das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram Aleluia, e a fumaça dela sobe para todo o sempre. E os 24 anciões, 4 animais, prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que temeis, tanto pequenos quanto os grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como uma voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado o que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para adorar. Mas ele disse-me: Olha, não faças tal. Sou teu conservo de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E vi o céu aberto, e eis que o cavalo branco que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido com uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama a palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu em cavalos brancos, que vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa no lagar do vinho, do furor e da ira do Todo-Poderoso. E na veste da sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo:
a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tributos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes, e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. E assim paramos aqui no capítulo 19. Que o Senhor continue te abençoando, te guardando e te enchendo de força, de vigor e de ousadia. Fique atento ao próximo vídeo. Em nome de Jesus.